Oi, Nilson. Oi, Nilson, tudo bem? Eu sou a Bia Eu sou a Laura. e a gente vai apresentar agora a unidade lógica e aritmética. Primeiramente, a unidade lógica e aritmética ela é um componente essencial da CPU, da unidade central de processamento, porque ela é a que realiza todas as operações que a gente precisa no computador. E quais operações são essas? A gente pode realizar o E, o OU, a soma, subtração, maior que, comparações com maior que, menor que ou igual. Então, como foi possível perceber, a gente tem na nossa ULA a parte lógica, que realiza as comparações, ou seja, o igual, o maior que, o menor que, o e, o ou, e a gente tem a parte aritmética, né, que realiza as operações de adição e subtração. Então, a gente vai estar colocando aqui na edição a nossa tabela verdade, e eu vou estar olhando ela aqui do lado, que ela vai consistir num multiplexador, numa entrada de 3 bits, e outra entrada do B negado, que em algumas vezes a gente uniu com a entrada de 3 bits, e ficou uma entrada de 4 bits. E essa entrada de 1 bit consiste no B negado, e os outros 3, apenas os bits seletores das operações. E para a operação de E, a gente colocou como tudo negado, tudo zero. A operação de OU vai ser só o bit menos significativo, que não está negado. A operação de adição vai ser só o bit do meio, que não vai estar negado, e o B negado, também negado. A gente, na nossa subtração, a gente ativa o B negado e continua a mesma coisa da adição, o resto. Na operação de igual, a gente tem o B negado ativado e 0, 11. A gente tem na menor que o B negado ativado e o 100. E a gente tem no maior que o B negado ativado também e o 101. Agora indo aqui para o nosso circuito da ULA. Bom, como a gente pode ver, a gente tem aqui uma entrada que indica a operação, em que o bit mais excedente ele indica o B negado, enquanto os outros bits são para determinar as outras operações no multiplexador. A gente tem a entrada A e a entrada B. Todas elas têm 4 bits. E aqui na entrada B, a primeira coisa, a gente tem um complemento de 2. E no que consiste esse complemento de 2? Ele é composto por um meio B negado e por outros 3 B negados completos. No meio B negado, ele inverte o bit e soma 1, enquanto nos B negados completos, nos B negados completos, ele vai inverter também e somar o bit excedente, caso tenha, né? Agora, voltando lá para nossa unidade lógica aritmética, a gente vai ter o multiplexador de 4 por 1 para a gente decidir, a partir do bit mais significativo aqui do AP, se a gente vai querer o B negado, né, o B que tenha passado pelo complemento de 2, ou o B normal, né? E aí, se ele for 0, a gente vai ter o B normal, e se ele for 1, a gente vai ter o B do complemento de 2. Aí, depois disso, a gente tem essas duas operações lógicas aqui. A primeira é a AND. Bom, ela é bem simples, tanto a AND quanto a OR. São só a AND, são só várias portas AND ligando o bit menos significativo do A quanto o bit menos significativo do B em uma AND e assim por diante. E a OR vai ser a mesma coisa. Ela vai ligar o bit menos significativo do primeiro com o bit menos significativo do segundo numa OR e assim por diante. Bom, a partir disso, a gente tem esse pequeno circuito aqui. Eu fiquei responsável por explicar os MOOCs da nossa unidade lógica aritmética e eu tenho 2 principais MOOCs para explicar. Um MOOCs que vai compor o MOOCs maior da nossa unidade lógica e outro que é o MOOCs final, que é o que vai aparecer na ULA, propriamente dita. Ele vai consistir, o MOOCs maior, ele vai receber 3 operações, ou seja, ele vai receber as operações que foram montadas com a tabela verdade, de acordo com essa tabela. E na nossa unidade lógica aritmética vai ter outro MOOCs que aparece, que não é um desses que eu vou explicar, mas ele vai receber o B negado. Isso explica por que o nosso MOOCs, o maior, recebe apenas 3 operações, porque estamos tratando de operações sem contar com o B negado, de outras operações, de outras seleções. Então esse B negado, ele é dividido no distribuidor e ele vai ir para o próximo MOOCs, ali embaixo, que vai decidir se a operação precisará do B negado ou não. Então vai ser uma decisão de escolha de qual
valor usar. Bem, para o primeiro MUX, nós temos o mini MUX, que ele se consiste em as entradas das nossas operações, normalmente. Então, ele é uma entrada de 1 bit de cada operação, com uma AND, com uma OR, com uma adição e uma subtração, uma operação de igual, uma operação de menor que, maior que, e as 4 operações normalmente. E nós vamos montar esse MUX sem algum problema, porque basta conectar as entradas nas respectivas portas AND e conectar cada botão de opção nessas portas também, respeitando a regra que os validam. Então, por exemplo, numa porta AND, se eu quero que o valor da AND prevaleça, eu preciso negar o bit menos significativo, o bit do meio, que é o 1, e o bit 2, que é o bit mais significativo. Então, todos esses valores precisam ir negados para que o valor da minha AND sobressaia. E fazemos isso, respectivamente, com as outras portas, com os outros valores, sem algum mistério. E, depois disso, conectamos numa porta OR para poder obter o resultado final. Esse componente vai compor o nosso MUX maior, que vai ser composto, por exemplo, aqui, por 4 desses MUX, porque são 4 bits, então precisamos de 4 dessas peças. Nessa parte, nós precisamos pegar a saída mesmo, então nós vamos usar a AND, a OR e a adição e subtração com os 4 bits, com os valores que estão realmente vindo. E temos também entradas de 1 bit, que são a igual, maior que e menor que. Essas entradas têm 1 bit porque elas precisam ser representadas apenas por um valor, apenas por um único bit. Então nós conectamos ela no menos significativo, assumimos algum desses MUX, mini MUX, como o menos significativo, conectamos esses valores e, por consequência, iremos conectar também o zero desses MUX, dessas entradas que estão no distribuidor, como dá pra ver na imagem. Vamos conectar esses zeros nesse mesmo mini MUX que está essas operações. Porque, como é o menos significativo, precisamos também dos valores dos bits menos significativos nesse mini MUX. Por consequência, vamos montar a nossa sequência de MUX com os valores. Então, no próximo, colocaremos um bit não, o valor 1, depois colocaremos o 2 e o 3 e assim por diante. E é importante conectar também o valor das operações, apenas 3 operações, 3 bits, uma entrada de 3 bits para as operações, conectando nos MUX para podermos representar esses valores e assim, né, realizar as operações de fato. Após isso, conectamos todos esses valores num distribuidor e a saída, conectamos uma constante zero também nesses MUX que não estão com as operações de igual, maior que e menor que ligadas nele, porque nós não iremos precisar desses valores. Então, para não ocorrer algum erro, alguma alteração, né, por conta desse valor, conectamos uma constante zero para manter sempre, como o próprio nome diz, sempre em uma constante zero. E com isso, esse vai ser o nosso MUX final, é o que vai estar na ULA. Ali, como eu estou mexendo, vai ser as operações, e essa vai ser a parte final que vai decidir qual operação vai sair, qual o valor da operação que vai ser utilizado. E essa é a parte que vai realmente aparecer no sistema. Bem, na nossa aula final, nós temos uma parte de operação. E no que se consiste essa parte de operação? Ela é a parte que vai ter o circuito onde essas operações que a gente quer que tenha na nossa ULA serão realizadas. Então, é o circuito que vai possibilitar com que essas operações possam ser feitas. Então, as operações são A menor que B, A igual a B, A maior que B e a soma e subtração. No circuito que nós montamos para poder fazer esse bloco de operação, nós colocamos as duas entradas, A e B, colocamos um botão de opção e um MUX de 2x1 no B, com um complemento, para que esse MUX possa escolher entre utilizar o B negado ou utilizar o B normal, a depender da operação, e colocamos os somadores no processo normal de montar um somador. Depois, nós conectamos as saídas dos somadores a uma porta OR e nós conectamos também essa mesma saída em uma saída de 4 bits, para nós podermos ver o resultado da soma ou da subtração. Essa porta OR, ela vai ser utilizada para que nós possamos fazer as outras operações de comparações de igualdade. E é importante ressaltar que essas operações de igualdade, de subtração, principalmente as que envolvem subtração, né, que são essas outras operações, elas necessitam do B negado. Então, quando o B negado estiver ativado, nesse sistema, vai fazer automaticamente a subtração e vai fazer o resultado da operação, menor que, maior que, e assim por diante, como é possível ver aqui. Ó, aqui a gente consegue ver, se eu colocar aqui o B negado e colocar para algum valor aqui em A e em B, ele vai fazer a operação, vendo se os números são iguais, fazendo a subtração deles, ou vendo se os números se A é maior que B, ou se A é menor que B, ou se A é igual a B, e assim por diante. Então essa é a parte de operações da nossa aula.
Bem, e com todas as operações da nossa lula feitas, e com os multiplexadores prontos e tudo concluído, agora é possível testar a nossa lula. Então, eu vou fazer as operações que a nossa lula faz, de acordo com a tabela verdade, que eu montei aqui no canto, e vou testar essas operações da nossa lula para mostrar o funcionamento dela, como é que essa lula é aplicada para resolver as operações que a gente deseja.